Está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o seguinte: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em uma geração marcada pela pressa, pela superficialidade, pela performance e pela aversão aos processos longos. Tudo precisa ser rápido, fácil e imediato. Resultados são exigidos antes mesmo que as raízes se aprofundem. Nesse ritmo acelerado, nós aprendemos a evitar a dor, a rejeitar o confronto e a fugir de qualquer verdade que nos obrigue a parar, refletir e amadurecer. Qualquer confronto que nos tire da zona de conforto. Porém, a palavra de Deus nos conduz por um caminho bem diferente. Ela nos ensina que a verdade nem sempre é confortável, mas é sempre necessária, porque não apenas revela quem nós somos, ela nos transforma em quem Deus deseja que sejamos. Ela nos transforma naquilo que devemos ser aos olhos de Deus. A verdade bíblica não é superficial, nem tampouco apressada. Ela trabalha em profundidade, toca áreas sensíveis da alma e expõe aquilo que precisa ser tratado. Por isso, muitas vezes ela dói, mas essa dor não é destrutiva. Ela é terapêutica. Assim como uma cirurgia necessária, a verdade fere para curar, confronta para libertar e disciplina para gerar vida. Há uma fábula muito conhecida, a da lagarta e a da borboleta, que ilustra com clareza essa realidade espiritual. A história diz que um homem observava o processo da metamorfose e se comoveu ao ver a borboleta lutando para sair do casulo por um orifício extremamente estreito. Aparentemente, aquele esforço parecia cruel demais e desnecessário. E movido por compaixão, mas sem o verdadeiro discernimento, sem um entendimento adequado, aquele homem interferiu, abrindo o casulo e facilitando a saída da borboleta. O resultado, porém, foi muito trágico. A borboleta nasceu sem força, com asas atrofiadas, incapaz de cumprir o seu propósito de voar. O que aquele homem não compreendia é que o esforço fazia parte do milagre. O aperto do casulo não era um castigo, mas um instrumento. Era naquele processo que as asas se fortaleceriam, que os fluidos do corpo se redistribuiriam e que a borboleta se preparava para a liberdade. Ao eliminar a luta, a batalha da borboleta, aquele homem eliminou também a capacidade da borboleta voar. Essa fábula revela uma verdade espiritual bastante profunda. Isso porque há processos que não podem ser encurtados sem prejuízo. Na caminhada cristã, o caminho estreito, a espera, a perseverança e até mesmo a dor fazem parte da obra formadora de Deus em nós. São esses momentos que moldam o caráter, que fortalecem a fé e nos capacitam para viver a plenitude do propósito divino. A nossa geração, porém, luta contra essa verdade. Nós buscamos atalhos espirituais, fórmulas prontas e soluções que aliviam o presente, mas comprometem o futuro. Nós queremos bênçãos sem quebrantamento, vitória sem luta, maturidade sem processo. E muitas vezes até espiritualizamos a pressa, confundindo livramento com fuga e graça com permissividade. No entanto,
As Sagradas Escrituras nos confrontam com amor. Deus não prometeu ausência de lutas, mas prometeu sua presença fiel em cada uma delas. Em João 6,33, o Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o apóstolo Paulo nos lembra que nenhuma provação chega sem que Deus a conheça e permita. Ele conhece os nossos limites. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas capacidades. E junto com a tentação ou prova, Ele sempre prepara o escape, a saída. Mas é fundamental compreender essa verdade. O escape nem sempre é a retirada imediata da dor. Muitas vezes o escape é a força para permanecer, a graça para suportar, a sabedoria para aprender e o crescimento que só nasce no meio do processo. Quantas vezes nós pedimos a Deus que abra o casulo antes do tempo, não é mesmo? Mas quantas vezes? Quantas vezes nós oramos a Deus para que Ele nos livre de situações que, na verdade, são ferramentas, são instrumentos de formação para nós? Nós queremos pular etapas, evitar confrontos internos, fugir de verdades que expõem o orgulho, a imaturidade, o medo ou o pecado não tratado. Mas Deus, como um Pai amoroso e sábio que é, sabe que nos poupar do processo pode nos roubar o propósito. É assim. Uma fé que nunca é provada permanece sempre muito vulnerável e frágil. Um caráter que nunca é confrontado permanece sempre imaturo. Vidas que evitam o aperto podem até sair do casulo, mas jamais experimentarão a alegria de voar. Deus não está interessado apenas em nos tirar das dificuldades, mas em nos transformar através delas. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, a verdade, especialmente nesses dias tão superficiais, é que crescimento exige tempo, maturação. Libertação exige enfrentamento. Maturidade exige perseverança. E Deus, em sua fidelidade absoluta, jamais permitirá que sejamos esmagados além daquilo que nós podemos suportar. Se o processo é intenso, é porque Ele também está liberando graça suficiente para atravessá-lo. O meu desejo, meus queridos irmãos, é que esta breve reflexão possa nos desafiar a uma postura diferente diante da vida e da fé. Abraçar a verdade com humildade. A verdade de que nem todo sofrimento é sinal de abandono. A verdade de que o aperto pode ser exatamente o instrumento que Deus está usando para nos fortalecer. O casulo para nos fortalecer as nossas forças. A verdade de que Ele se importa mais com quem estamos nos tornando do que apenas com o alívio imediato da dor. Que o Espírito Santo nos conceda discernimento para não rejeitar os processos necessários da vida. Que possamos aprender a confiar em Deus quando o caminho é estreito e o casulo parece apertado demais. E que no tempo certo possamos sair não apenas livres, mas fortes, não apenas aliviados, mas transformados. Porque a verdade pode doer por um tempo, mas é ela, somente ela, que nos prepara para voar e nos conduz à plenitude da vida em Deus. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.